Olá, boa noite. Eu sou Duílio Novaes, presidente da ABEP. Nós estamos reunidos aqui com os nossos principais associados que fazem pesquisa de opinião pública para conversar um pouco sobre a pesquisa na pandemia e as várias metodologias possíveis que podem ser utilizadas. Estão conosco hoje à noite a Márcia, do Ibope Inteligência, o Lavareda, da MCI, o João Francisco, que vai ser o moderador desse papo, da Vox Populi, e o Marcelo e o Felipe, da MDA. Então, João, a bola é sua. Vamos lá. Um reparo, o Marcelo é da MDA e o Felipe é da Quest. São duas empresas diferentes. Desculpe a Felipe. Então, muito bem, olá, prazer aqui estar com vocês. Então, eu diria o seguinte, nós temos aqui uma coleção de pesquisadores que utilizam diferentes técnicas para obter os seus dados e, principalmente nessa condição de pandemia em que a pesquisa presencial está muito restrita, nós estamos lançando mão de ferramentas que têm substituído com bastante eficácia a pesquisa presencial tradicional. No entanto, temos também a possibilidade de ouvir um relato muito vívido dos problemas específicos que estão sendo encontrados no trabalho de campo presencial em função de algo que o Ibope está conduzindo, que é uma pesquisa especificamente sobre a pandemia para o Ministério da Saúde e que envolve colocar entrevistadores em campo, não apenas para entrevistar pessoas a respeito da sua vivência com a pandemia, mas, inclusive, com testagem direta para uma tentativa de estimar a dispersão da pandemia na população brasileira. Então, nós temos as experiências do Ibope na pesquisa presencial na pandemia e temos também diferentes técnicas que estão sendo feitas e sendo executadas nesse contexto pelas outras empresas. No caso da MDA, um trabalho que leva em consideração o grande banco de dados que a MDA tem, de mais de 10 anos ou 15 anos de pesquisa, em que ela conseguiu reunir dados a respeito de um número muito grande de entrevistados e trabalha isso como suporte para uma amostra telefônica. Na verdade, é o IPESP-MCI, né, do professor Lavareda, que tem uma larga experiência de pesquisas por telefone, inclusive por telefone fixo e celular, e temos a Quest, que tem uma especialização, que tem uma concentração na pesquisa no mundo digital, painel digital, com um recrutamento totalmente digital, e também o índice de popularidade nas redes, índice de popularidade digital, que mede a pegada digital, a nuvem de informações de pessoas que são relevantes na cena brasileira. Então, essas muitas metodologias, diferentes metodologias, é sobre elas que a gente vai falar essa noite. E assim, sem mais delongas, eu queria pedir a Márcia para começar falando um pouco para a gente vir do mais tradicional para o mais moderno, e a gente vai trocando uma bola aqui a respeito desse assunto. Por favor, Márcia. Tá bom, muito legal ter esse papo aqui com vocês, né? E acho que a gente tem bastante coisa para trocar e falar sobre os métodos aí de coleta de dados de pesquisa. Né? Acho que é importante dizer, né, que acho que há muitos anos, talvez lá no Ibope, pelo menos a gente desde 2002, a gente trabalha com pesquisa telefônica, pesquisa face a face e pesquisa online. Online a gente começou desde 2012, mais ou menos, né? Então, agora nesse momento da pandemia, onde fica mais restrita a atuação das pesquisas face a face, muito naturalmente a gente, nas pesquisas em que é possível você migrar para uma ou outra metodologia, não tem problema nenhum. Eu acho que qualquer uma das três metodologias, ou face a face, ou online, ou telefônica, tem as suas vantagens e desvantagens, dependendo muito do objetivo de cada uma das pesquisas que estão sendo realizadas, né? Então depende, e você tem que fazer uma leitura dos resultados da pesquisa nesse contexto.
Eu sei que quando eu estou fazendo uma pesquisa telefônica, eu estou deixando uma parcela pequena da população de fora, porque não tem nem telefone celular, nem fixo, nem nada. Quando eu estou fazendo uma pesquisa online, eu estou deixando uma parcela maior ainda, né? Então, cada um tem lá as suas vantagens e desvantagens, que depois a gente pode até discutir o que é importante ou não para cada um tipo de pesquisa. Na pesquisa face a face, né, que a gente sabe que você também, até na face a face, que é a mais comum e a que até então era a mais usual e tal, também tem vantagens e desvantagens, porque a gente sabe que na face a face a gente tem cada vez mais dificuldade em entrar em condomínios fechados, em acesso à classe alta, né? Então, acho que a gente está caminhando cada vez mais para módulos híbridos de coleta, né? Eu tenho feito muita pesquisa no Ibope, onde eu faço a classe alta, por exemplo, no online, e faço a classe DE no face a face, né? Então, mix modes, você junta lá os dois métodos e consegue fazer uma representatividade melhor ali do teu universo de pesquisa. Bom, como vocês viram muito na mídia aí, a gente topou esse desafio, né, de fazer uma pesquisa face a face aí durante a pandemia. Foi um mega desafio, acho que foi o maior estudo que a gente já fez e o mais desafiador, né? Porque eram 133 municípios no Brasil, 250 entrevistas em cada um, entrevistas e testagem, né? Testagem no teste rápido. Aquele teste rápido é o que coleta a gota de sangue na ponta do dedo, coloca lá no cassete do teste, que calcula, e enquanto está calculando, você aplica lá um questionário de sintomas, né? Mas, assim, o momento é muito difícil, as pessoas estão muito apavoradas, medo de chegar gente de fora da cidade para levar a doença para a cidade, as pessoas não quererem abrir a porta com medo da doença, hostilidade da população, tipo, tivemos vários entrevistadores presos, tivemos vários entrevistadores ameaçados de linchamento, foi uma loucura. Hoje a gente está terminando a terceira onda, com as 33.200 e... Acho que a gente não vai chegar em 33.250, vai ficar faltando acho que 45 entrevistas, porque num dos municípios, ontem, a gente tem que testar os entrevistadores a cada 2 dias. A cada 2 dias a gente testa todos os entrevistadores e nenhum que teste positivo pode permanecer na equipe. Apesar de a gente saber que o teste que a gente está fazendo é um teste para ver se as pessoas têm anticorpos em relação ao vírus. Não quer dizer que a pessoa está doente ali naquele momento. Quer dizer que ela teve contato com a doença, seja porque ela foi assintomática, seja porque ela teve sintomas leves, ou porque de fato ela ficou doente com sintomas mais graves, né? O objetivo é exatamente esse, é tentar estimar qual é a proporção de pessoas com anticorpos, porque a gente sabe hoje que os casos notificados são só aqueles que precisaram de atendimento médico. Então, quem foi assintomático nem teve conhecimento que teve a doença, quem teve sintomas leves foi orientado a ficar dentro de casa e ficar em quarentena e isolamento. Então, o objetivo dessa pesquisa é exatamente você medir isso, né? População pesquisada de 0 a mais anos. Então, também a dificuldade de você fazer um teste num bebê de 0 a 11 meses, né? Treinamento dos entrevistadores, a gente consultou antes, quando a gente foi entrar nesse projeto, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa de Saúde, se precisaria ser pessoas da área de enfermagem, e disseram que não, porque tem que ter um treinamento, foram treinados por enfermeiras biomédicas. Em cada cidade a gente contratou uma enfermeira, um suporte técnico da equipe, para cuidar do lixo infectante, porque cada teste que é feito, ele encontra uma pessoa positiva. Então, todo aquele material que ele usou pode estar contaminado, né? A luva que ele usou, o avental que ele usou,
o cassete, a lanceta. Então, todo esse lixo tem que ter o descarte de lixo infectante nos locais apropriados do município. Então, essa enfermeira também fez esse meio de campo de auxiliar os entrevistadores nessa logística da coleta do lixo infectante. Os entrevistadores, a cada entrevista, tinham que trocar todos os equipamentos de proteção individual. Eles estavam usando toucas, aventais, luvas, óculos, máscaras, proteção para os pés. E a cada entrevista feita, eles tinham que tirar todo esse equipamento de proteção individual, colocar lá no saco de lixo infectante, andar só de máscara, bater na casa selecionada, a pessoa aceitando a entrevista, colocando novamente todo um equipamento de proteção individual novo, né? A questão de você manter a equipe, por exemplo, na primeira rodada, que foi muito difícil, a gente teve muita desistência na equipe, gente que não quis mais trabalhar. A cada rodada e a cada 2 dias, que, como eu estou dizendo, por exemplo, em alguns lugares, em Fortaleza, na segunda rodada, de cara, porque a gente testa os entrevistadores antes de serem treinados, né? Então, montamos a equipe e vamos testar para começar a dar o treinamento. Em Fortaleza, na segunda rodada, 18 testaram positivo. Então, já derruba a equipe de monte, né? E à medida que a pandemia foi se expandindo aí pelo Brasil, mais e mais entrevistadores foram testando positivo, não por conta da pesquisa, mas por conta das cidades que cada um vive, né? Então, a gente teve, assim, a gente trabalhou no conjunto das 3 ondas com 2.653 entrevistadores. Então, assim, é uma operação de guerra, uma operação de guerra de verdade, né? E troca, e gente que vai saindo. E aí, por exemplo, como a gente testa a cada 2 dias, testou no sábado para começar no domingo, na segunda testa de novo. Na segunda-feira, alguns testaram positivo. Você tem que tirar eles da cidade. Tem que tirar aquelas pessoas da cidade, tem que ver se eles fizeram entrevistas. Se eles fizeram entrevistas, a gente tem que avisar a vigilância sanitária de que a gente fez entrevistas e testamos um entrevistador positivo, para que aquelas pessoas que foram entrevistadas possam ser acompanhadas, né? Em caso de acontecer alguma transmissão e tal. Tá certo. Todos os cuidados foram tomados, né? Mas a gente não está imune a que nada aconteça, né? Então, foi assim um desafio bem grande, mas a gente está feliz porque a gente conseguiu fazer. Eu acho que esse trabalho, assim, os entrevistadores foram uns heróis. Nunca um trabalho de campo foi tão importante, assim. Os caras foram muito guerreiros mesmo, assim, para fazer, para ficar. E, gente, aquela coisa, Brasil, a pesquisa é do Oiapoque a Ijuí, não foi? Porque a cidade mais ao sul era Ijuí, mais ao norte era Oiapoque. Tá certo, Márcia. O que acontece é que, por exemplo, em dia de chuva, como é que faz? Então tem uma série de problemas aí no meio do caminho. Mas a gente ficou feliz de ter conseguido fazer. A gente volta. Como eu sei que o Felipe tem uma live às 7 horas, às 8 horas, eu vou pedir o Felipe para apresentar um pouco do trabalho dele, porque assim ele, se precisar de sair um pouco antes, a gente perdoa ele por esse forfé. Tá certo, Felipe? Chico, como você achar melhor. Eu posso ficar até um pouco mais, não perderia essa mesa aqui por nada. A live que espere, afinal de contas, eu que sou caçula na ABEP, não é todo dia que a gente tem o privilégio de estar aqui com essas referências no mercado. Márcia, Lavareda, Marcelo, obrigado aí todo mundo, você, Chico, pelo convite. Minha palavra inicial é muito simples. Acho que, Chico, pela gravidade da conjuntura atual, discutir desafio em pesquisa mostra para mim como é que o nosso mercado está cada vez mais maduro, né? E acho que a ABEP está tendo aí um papel super relevante, trazendo gerações de empresas diferentes, né, para essa mesa. Pesquisa muda sempre, método é por essência, né, uma ideia que tem que mudar o tempo todo, tem que se adaptar o tempo todo. E na minha avaliação, a pandemia só acelerou
algumas dessas mudanças, os desafios que nós temos, né? Na Quest também a gente já nasceu, né? Como eu disse, caçulinhas em 16, fazendo pesquisa face a face, telefônica, mas a gente sempre quis, muito influenciado por uma metodologia dos meus orientadores lá nos Estados Unidos. Eu fiz meu doutorado na UCLA, trabalhei lá com a professora Lynn Vavreck, que foi quem me introduziu, né, nesse mercado de trabalhar e lidar com dados de opinião pública, e ela foi uma das fundadoras lá do YouGov, junto com o Doug River, e eu vim dos Estados Unidos muito com essa missão também de chegar no Brasil e começar a montar painéis online com todos os problemas e desafios que isso tem. Então, a gente, né, realmente tem aí uma prateleira, e assim como o IBOP e os demais institutos, aplicamos várias metodologias. Nesse momento da pandemia, a gente está com uma grande pesquisa que também é sobre o Covid, com mulheres, é uma pesquisa para a Universidade do Texas, em que a gente está avaliando o efeito, né, da pandemia sobre a vida das mulheres. É um projeto super interessante, super desafiador, mas a gente que ia fazer face a face, Márcia, não preferimos ir para o telefônico, e aí, combinado com a cliente, a gente acabou optando aí por essa outra metodologia. E aprendemos muito com isso, nesse já curto espaço de tempo. Por exemplo, Márcia, as mulheres estão muito, Lavareda, muito mais ocupadas do que os homens. A desigualdade de gênero se expressa também nesse caso. A taxa de resposta de mulheres na pandemia, pelo menos nesse caso, está sendo muito menor do que dos homens. A gente está com uma outra pesquisa importante também no Rio de Janeiro, fazendo uma avaliação do programa Minha Casa Minha Vida. E é interessante que, no caso do programa, a gente acaba falando mais com homens, donos de apartamentos, e no caso da pesquisa com as mulheres lá, obviamente, pelo público-alvo, a gente fala com as mulheres. E a taxa de resposta é muito diferente. Então, esses foram os aprendizados que essa experiência nos trouxe. A gente também está fazendo, Chico, Marcelo e a turma que está nos vendo, grupos online, que é uma outra experiência muito interessante. A gente está coordenando uma pesquisa para um grupo de pesquisadores da UCLA, da UCSD, e para algumas empresas, né, no Brasil. E é, claro, muito desafiador coordenar pessoas para falarem, né, cada um de uma vez, para conseguir ter a sensibilidade de um grupo de discussão em plataformas online. Por outro lado, é muito interessante que a gente consegue inovar mais rápido. A gente está conseguindo fazer, por exemplo, RCT, que é Randomized Control Trial, né? essa medida de experimento em grupo online, muito mais fácil, porque você pode randomizar aí os testes que você quer fazer com as pessoas no sistema. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Para terminar, Chico, Márcia, Marcelo, Duílio e Lavareda, para nós o maior desafio está sendo coordenar isso tudo de home office, né? A equipe precisa de abraço, a equipe tem hora que todo mundo aí sabe que faz pesquisa, tem hora que o bicho pega e não tem como falar, calma, gente, vai dar certo. Tem que ser pelo Zoom, né? E aí a gente está usando muito Trello, muito Slack, muito Zoom, para dar conta de coordenar equipes grandes, espalhadas aí no Brasil inteiro. Está sendo para nós um grande desafio, né? Tá perto, com o calor necessário e claro, com o distanciamento e isolamento que são necessários. Seriam minhas ponderações iniciais, Chico. Obrigado, Felipe. Eu queria pedir ao Marcelo, então, por favor, para ele apresentar para nós esse trabalho que ele está fazendo. Eu conheço uma parte do que ele vinha fazendo, mas esses últimos trabalhos, ou pelo menos esses últimos que eu tenho notícia, me pareceu muito interessante também. Gostaria que ele falasse um pouco a respeito disso e um pouco sobre o que a MDA está fazendo na pandemia. Pessoal, boa noite para todo mundo. Um prazer estar falando com vocês aí. Acho fundamental essa união das empresas aí da BEP, enfim, para discutir essa situação em que a gente foi inserido. E até mesmo para a gente dar repassar essas informações para os nossos associados. São experiências que eles estão tendo, cada um ao seu modo, cada um ao seu canto, né? A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil e, obviamente, a gente também tem uma diversidade muito grande de empresas associadas da BEP que tenho certeza que vão estar bem interessados em ver como é que a gente está funcionando nesse momento. Aqui no escritório, a gente teve basicamente uma inversão do que a gente vinha fazendo. A gente fazia
aproximadamente 10% das nossas pesquisas de forma online ou por telefone e 90% face a face. Hoje a gente está 90% online, por telefone, e praticamente nada de forma face a face. Começamos a fazer alguns pequenos experimentos aí tem 10 dias. Então a gente tem trabalhado bastante por telefone, a gente tem sentido uma receptividade do entrevistador, uma compreensão da necessidade da gente estar abordando ele por telefone nesse momento. Então eles estão sendo bastante receptivos quanto a isso. Um ponto que a gente tem um pouco de dificuldade na hora de realizar as pesquisas por telefone envolve base de cadastro de respondentes. A gente não gosta muito da metodologia de descagem aleatória, de descagem para números que a gente não conhece, enfim. Então, com isso, a gente já tinha o nosso histórico das pessoas que a gente tinha entrevistado ao longo dos últimos anos. Então, isso permite a gente ter uma base muito bacana de pessoas que já foram entrevistadas pessoalmente por algum entrevistador nosso. Então, no caso da nossa pesquisa nacional, que a gente tem em parceria com a CNT, a gente consegue construir planos amostrais de forma a controlar porte do município, renda do entrevistado, sexo, idade, grau de instrução, porque, obviamente, que uma parte da população acaba evoluindo em alguma dessas características demográficas, mas, então, a gente tem conseguido alcançar amostras representativas do ponto de vista nacional, mesmo por telefone, usando essa base. E aí a gente tem bases específicas para Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, enfim. Então a gente vai utilizando esse procedimento. E, eventualmente, a gente precisa comprar alguma base, recorrer a algum parceiro, e a qualidade dessas informações é muito baixa, muito ruim. Depois eu até quero ver se vocês têm alguma indicação de alguma empresa um pouco mais focada nisso. Mas essa questão da base que a gente formou ao longo dos anos, ela tem sido muito positiva. A gente fica um pouco receoso desse retorno ao campo de forma presencial, principalmente em pesquisas nacionais. O Brasil tem uma diversidade muito grande. A gente, querendo ou não, a gente fica um pouco refém das questões municipais. Às vezes tem algum município que não deixa entrar, às vezes tem algum município que não vai permitir algum tipo de atividade, ou que nós vamos ter algum problema policial ou jurídico. E a gente não vislumbra um retorno tão rápido a essa atividade presencial da forma como a gente vinha fazendo. Então, de fato, os institutos de pesquisa, as pessoas que estão escutando a gente, eles vão ter, imagino que eles já estão se movendo, mas vão ter que se mover cada vez mais. O Felipe falou bem, não só no mercado de pesquisa, mas em toda a sociedade. O avanço tecnológico que a pandemia nos trouxe é muito grande. Essas questões vão estar presentes na nossa vida muito mais forte daqui para frente. Essas inovações tecnológicas. Algumas coisas que eu estou vendo de forma prática em relação à questão presencial, a nossa preocupação, obviamente, com o processo da entrevista em si, mas a gente tem problemas também do transporte do entrevistador, de onde ele vai dormir, de onde ele vai comer, como ele vai se alimentar. A Márcia comentou problemas de chuva. Antigamente chovia, o entrevistador entrava num barzinho, entrava numa loja. Hoje ele não pode fazer isso. Então a chuva, para a gente, ficou ainda mais problemático do que já era. O que a gente tem observado, aqui na MDA, a gente atua tanto em projetos nacionais, em cidades grandes, mas a gente também trabalha em cidades com 10 mil habitantes, cidades com 20 mil pessoas, 40 mil pessoas. Então, a gente começa a perceber os clientes um pouco mais desesperados para que a gente retome a atividade presencial. E por mais que a gente afirme as questões sanitárias, os problemas, enfim, que envolvem essa coleta presencial, então a gente começa a ver os próprios consumidores de pesquisa pedindo esse tipo de informação especificamente para as pesquisas eleitorais. A gente teve uma experiência real de campo para uma concessionária de energia, onde a gente começou o campo de forma presencial. Isso logo ali no meio para o final de março, foi quando estourou essa questão de isolamento e todo mundo se recolheu. Então, a gente teve que cancelar o campo de forma presencial e ficamos esperando aí 15 dias, um mês e meio, até voltar às condições pré-presencial, enfim. E isso não chegava e também parece que não vai chegar tão cedo. E aí, concluímos o campo por telefone, era um questionário extenso, com mais de 30 minutos de aplicação. Então, a gente viu pessoas receptivas, interessadas em opinar, bem conscientes dessa necessidade de fazer essas intervenções por telefone agora.
Então, pessoal, as experiências que nós estamos tendo, basicamente, o foco, a migração da metodologia presencial para telefone. E estamos começando a fazer grupos online, utilizando o Google Meets. Fica um pouco bagunçado no começo, mas, enfim, com o tempo a gente consegue controlar os participantes. A nossa preocupação com isso é basicamente ter alguém gravando, ter alguém filmando, ter alguém com informação que impossibilite a gente de preservar a identidade do respondente em relação ao que ele está falando, a forma como ele está opinando, como ele está colocando as questões nessas qualitativas, onde a gente quer que exatamente ele fale, que ele emita a sua opinião. Então, o único receio nosso dessa metodologia é porque quando você está numa sala, num grupo de discussão, você está vendo a pessoa, quem entrou ali entrou, quem não entrou não está vendo. Mas nesses procedimentos online a gente tem um pouco de receio do que está sendo gravado em relação ao que a gente está falando e de que forma isso pode ser eventualmente compartilhado para prejudicar alguma coisa. Muito bom, Marcelo. Pessoal, e me solidarizo aí com o trabalho de guerra que a Márcia está desenvolvendo. Fiquei encantado de ver seu relato. Imagino os impactos logísticos, enfim, uma atividade surreal. Parabéns. Que dê tudo certo aí para vocês aí nesse trabalho de vocês, Márcia. Obrigado, Marcelo. Chico, um grande abraço. Obrigado aí pela oportunidade. Beleza. O Lavareda. Vamos lá, professor. Você não precisa ir embora. Na verdade, Antes do Lavareda falar, deixa eu falar uma coisa para o Marcelo. Olha, aqui em São Paulo, as nossas associadas têm usado muito Zoom para fazer as discussões em grupo. E tem dado muito certo, tá? Lógico que são grupos menores, com 6, 7 pessoas. Não muito mais do que isso, até porque fica mais difícil a moderação com tanta gente numa sala, em 10, 12, né? Mas, assim, existem recursos de algumas plataformas, não sei se o Google Meetings que você falou, ou mesmo o Zoom, que você pode silenciar a pessoa, você pode anular. Quer dizer, existem algumas maneiras muito boas e realmente está sendo muito produtivo para todo mundo, porque quem assiste não precisa sair da onde está, quem participa também não precisa sair da onde está, e assim, você tem a facilidade de, você usa essa margarina? Pega lá na geladeira para eu ver. Aí a pessoa vai lá e traz, quer dizer, tem a confirmação de que realmente ela é um usuário. Quer dizer, a gente está aprendendo, e lógico que quando tudo voltar ao normal, eu acho que lá pelo Natal, que você falou que logo a gente vai estar voltando, eu acho que para o Natal a gente deve estar voltando, nós vamos estar com um aprendizado e eu acho que muita coisa vai ser diferente na forma de coletar dados. Beleza, Duílio. Uma parte aí, vamos lá, Lavareda, você aí que é a nossa pivete. Olha aí, em primeiro lugar e bem rápido, dizer que nós estamos fazendo, como vocês, muitas pesquisas telefônicas. Nós fazemos, o IPESP faz pesquisas telefônicas desde 1993. Estamos fazendo algumas pesquisas online. O IPESP faz pesquisa online desde 1999. Tinha uma marca própria, o Diga-me, depois desativou o Diga-me na crise da web em 2000, mas continuou fazendo pesquisa online. Bastante qualitativa online. O mercado, vocês devem saber também, ficou bastante aquecido nessa pandemia. Grandes empresas fazendo tracking semanais, governos, prefeituras, e nós temos trabalhado bastante nessas pesquisas. Mas eu queria aproveitar a minha intervenção aqui, meus minutos, para uma coisa mais geral, e que tem a ver com... Tem uma sugestão que eu aproveito para fazer para a ABEP e para o Grupo de Opinião Pública da ABEP. Eu acredito que isso na linha das pesquisas de opinião pública especificamente. Eu acredito que as pesquisas de opinião pública, assim como vários outros elementos que compõem, digamos, a nossa arquitetura democrática, essas atividades e iniciativas, elas estão e vão estar progressivamente sob ataque. Sob ataque hoje. Eu estou falando de imprensa, eu estou falando de agências de representação
E as pesquisas de opinião pública integram essa arquitetura. Como tal, nós devemos nos preocupar, no meu entendimento, né, em fortalecer os aspectos dessa atividade, a imagem dessa atividade e, sobretudo, né, fortalecer algumas fragilidades que, do ponto de vista da imagem dessa atividade, ela apresenta ainda hoje no Brasil. Acho que a ABEP é o locus para isso e o Comitê de Opinião Pública, que eu não sei se continua funcionando ou não, é o espaço para fazer isso e deveria fazê-lo. A Associação Americana de Opinião Pública, ela faz, após as eleições nacionais, sempre, por exemplo, um balanço do trabalho das pesquisas de opinião no país. Acho uma coisa interessante. Nós não temos isso, mas eu acredito que nós poderíamos ter, antes das eleições desse ano, ainda, talvez, um webinar, um seminário mais aberto para nós discutirmos isso. Eu vou trazer aqui, rapidamente, 4 sugestões para nós considerarmos, ou esse grupo considerar, a eventualidade de sugerir, da ABEP, através desse comitê, emitir um conjunto de guidelines para os associados e como está afetando positivamente todo o mercado. Por exemplo, do ponto de vista de metodologia, nós sabemos todas as dificuldades e todos esses métodos têm seus problemas. Márcia relatou muito bem as dificuldades do método de entrevistas presenciais. E mesmo o método presencial tem dificuldade de acesso hoje. Por exemplo, o eleitorado indígena é pequenininho, mas frequentemente, ou quase na totalidade dos casos, eleitores indígenas, por exemplo, não são consultados. Há dificuldade de acesso a condomínios de renda alta, há dificuldades de acesso em população que vive em residências chamadas de subnormais, etc. e tal. Mas é um grande alcance. Pesquisa telefônica hoje. Segundo os dados da Anatel, o universo de brasileiros que tem acesso a telefone é de 98,2%. Pesquisas online, o universo de brasileiros que tem acesso, o último dado, pelo menos o dado que eu tenho da PNAD contínua, 79,1% tem acesso à pesquisa online. O que é que eu quero dizer? É muito importante que a metodologia fique mais expressa para o público que consome pesquisas de opinião que são divulgadas. Se o mix mode, houve combinação de telefone, de metodologia online, metodologia face a face, se no caso de face a face elas são domiciliares, são pontos de fluxo, se elas combinam URA, que está sendo utilizado entre nós, que é o IVR norte-americanos, ou seja, deixar claro qual é a metodologia, deixar claro qual é o alcance, qual é o universo que aquela metodologia, tá certo, consegue alcançar. Ela tem como target e consegue alcançar. Acho isso importante, maior transparência nesse sentido. Segunda questão, eu acho que deve ser alvo de uma reflexão, margem de erro. Margem de erro. Já passou do tempo dos institutos, no meu entendimento, divulgarem suas pesquisas com respectivas margens de erro, 2,5%, 3%, 4%, como se a margem de erro fosse aplicável a todos os percentuais daquele estudo, né? Por exemplo, o Conselho Britânico de Pesquisa, em 2015, emitiu uma recomendação pedindo que a margem de erro fosse especificada para todos os partidos, com diferentes percentuais de adesão ou de identificação, que se especificasse a margem de erro, ao invés de só dar uma margem de erro, que às vezes na televisão fica meio ridículo. O candidato tem 2%, aí o entrevistador, o apresentador vai dizer para que ele pode ter mais 2% ou pode ter mais 3% ou menos 3%, etc. E tal. Isso é desinformação. Os outros países, já mais ou menos, boa parte deles já resolveu isso. Estamos deixando estamos atrasados. Terceira sugestão, questionários. Os questionários de pesquisa de opinião pública, eles precisam ser conhecidos do público.
tá certo? Boa parte, se não a maior parte, dos institutos de pesquisa norte-americanos que divulgam suas pesquisas, divulgam também seus questionários, porque a ordem das questões é fundamental. E na pandemia nós temos um problema específico. Eu vou só dar um exemplo que é quase caricatural. Você pergunta a pessoas, nós temos 59 milhões de brasileiros que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial, a segunda eu não lembro quanto foi, etc. e tal. Aí você pergunta a essas pessoas que são localizadas, elas não sabem como, foram localizadas ao telefone fixo ou um telefone mobile, mas foram localizadas, elas estão dentro de casa. Aí você pergunta a avaliação do presidente antes ou depois de ter perguntado se a pessoa tem direito ou vai receber ou já recebeu o auxílio emergencial. Como é que nós nos comportaríamos por lógica cautelar nessa questão? Ou seja, a ordem do questionário não vai resolver esse problema, porque qualquer pessoa que comece a abordar temas políticos, e se eu sou beneficiário do auxílio emergencial, e está lá no meu app, no meu aplicativo, sob análise, né? Os pedidos, sob análise, eu sei que estou sendo analisado, e alguém vem me perguntar sobre temas dessa ordem, temas sensíveis, o questionário, então, é muito importante. E, por último, e acho também muito importante, é que as pesquisas de avaliação de governo no Brasil, elas têm hoje, sobretudo, variáveis preditoras que devem estar presentes nos questionários. E isso deve ser uma preocupação da ABEP na orientação dos seus associados e no comitê. Literalmente todos os institutos norte-americanos que fazem pesquisas de avaliação de governo nacional, têm variáveis de identificação partidária, de ideologia política, de registro de eleitores e de votos em eleições passadas. Nem todas as pesquisas contemplam todas essas variáveis, mas todas contemplam pelo menos duas dessas variáveis, que são... Lavaredo, só um parênteses, e ainda tem perguntas de comparecimento, não sei se foi... Tem que, em alguns casos, inclusive, é filtro, dependendo do objetivo. Mas aqui a eleição você é obrigado a voltar. Quer dizer, você não tem como... Não teria sentido perguntar isso, porque você tem a obrigação de votar. Sobre o comparecimento, nós temos uma obrigatoriedade formal. As multas são ridículas. E, de fato, nós temos 71% das pessoas participando efetivamente. Se os americanos têm 56, 58, nós estamos já próximos, temos mais ou menos 70% do comparecimento dele. O que eu quero dizer é que nas nossas cotas nós nos preocupamos corretamente com todos os demográficos ou com os principais demográficos, mas os institutos frequentemente têm deixado à margem variáveis atitudinais do ponto de vista político ou até resgate comportamental, no caso, recall do voto. E essas são variáveis preditoras poderosas. Se você roda uma análise de regressão logística, você vai ver que, por exemplo, no caso do Bolsonaro, a aprovação dele, tá certo? O voto nele em 2018 é a principal variável, ou seja, a chance, né, de alguém que votou nele aprovar o presidente é 11 vezes maior do que quem não aprovou, do que quem não votou em 2018 nele, tá certo? Não precisa nem uma análise de regressão logística, basta pegar o cruzamento que você vai ver. 80% dos eleitores que aprovam, na média, o presidente Bolsonaro hoje, votaram nele em 2018, só para ficar no número. Então, mas os institutos não utilizam isso, os institutos não utilizam cotas disso e, sobretudo, não divulgam isso, que isso é extremamente importante. No meu entendimento, o Comitê de Opinião Pública da ABEP devia estabelecer uma comissão, designar uma comissão até aberta, incorporar pessoas de centros universitários que não podem ser associados por conta do estatuto da ABEP, etc. e tal, incorporar essas pessoas a uma comissão mais ampla e fazer, como eu disse, algumas guidelines
para melhorar a qualidade das nossas pesquisas de opinião pública, melhorar a transparência e, como tal, fortalecê-las no momento em que elas vão ser cada vez mais atacadas, sempre foram, mas vão ser mais atacadas agora, porque elas são dos elementos, dos pilares da nossa democracia. Era isso aí, desculpa se eu me estendi. Bom, pessoal, eu também quero falar, João, eu também quero. Talvez eu e a Márcia acho que vamos falar a mesma coisa, mas tudo bem. Sim, mas calma, Duílio. Vamos fazer o seguinte. Claro que nós já passamos um pouco do tempo que a gente havia imaginado antes. Evidentemente que com tanta riqueza de conteúdo, era de se esperar que isso acontecesse. Então vamos tentar fazer o seguinte, nós vamos dar 2 minutos para cada um fazer os seus comentários de encerramento para a gente tentar ficar no tempo aqui. Márcia, primeiro. Então, Lavareda, eu concordo com tudo isso que você está falando, tal, só que a gente tem, e é uma coisa que a gente não sabe ainda bem como temos que fazer. Por exemplo, se você entra hoje lá no TSE e vê a quantidade de pesquisas registradas, é enorme. Eu acho que eu não fiz nenhuma registrada ainda esse ano. Quando você vai olhar, são institutos que você nunca ouviu falar, não são da ABEP, todos fazendo com recursos próprios, valor de questionário de R$1, R$2, R$3, e isso também prejudica bastante a atividade de pesquisa. Então, a gente tem que também ver como é que a gente pode, fora ter os guidelines que provavelmente serão seguidos, e se não são, pela maioria já são no seu dia a dia dos associados da ABEP, o que fazer com os aventureiros que estão por aí, né? E uma outra coisa que eu queria falar da pesquisa telefônica, que não lembro agora quem que falou, se foi o Marcelo, acho que foi o Marcelo, ou o Felipe, não lembro agora quem falou, a questão da base que cada um de nós usa de telefone, de listagem, seja de telefone fixo, de telefone celular, pré-pago, pós-pago, muda resultado. Porque as bases não são exaustivas. Então, quando você compra uma listagem que veio sei lá de onde, outra que veio sei lá de onde, mesmo todo mundo fazendo certo, seguindo todos os guidelines, vai dar resultado diferente. Então, esse é um outro problema que a gente tem quando a gente começa a divulgar pesquisa telefônica. Ok, obrigado, Márcia. Duílio, como eu sei que o Felipe vai precisar de sair logo, posso permitir que ele... Lógico, vai lá. Não, Duílio. Deixa o Duílio falar, Chico. Tá bom, então vamos lá. Eu queria dizer que eu e a Márcia, nas eleições majoritárias do ano passado, fomos conversar com o Fux, que era o ministro do TSE, e apresentamos tudo isso que vocês falaram aqui. Tipos de metodologia, de como as coisas são e tal, e parece que não tem muito interesse em pôr a mão nessa cumbuca. Tá? Inclusive, a margem de erro que você fala é uma coisa da lei, quer dizer, ela precisa ser divulgada por lei, que é a lei que eles fazem. Nós tentamos ajudá-los a fazer a lei, falando, olha, não é bem assim que funciona, vamos trabalhar juntos e fazer uma lei que, sabe, atenda às necessidades do governo e atenda às necessidades da população e das empresas. Mas, assim, é inócuo. Eles não querem ouvir a gente falar. Eles nos recebem, são muito simpáticos, tudo, mas não tomam providências. Tá? Nós estivemos juntos lá. Eu e a Márcia conversamos com alguns senadores, um deles não foi eleito, o outro foi. Nós mandamos, por exemplo, eu vou te mandar a tabulação que a gente faz semana a semana das pesquisas que estão sendo registradas, tá? Eu vou te mandar semana que vem para você ter uma ideia do que a Márcia está falando, tá? Que são valores irrisórios, recursos próprios, ou seja, a gente não sabe fazer pesquisa, porque a gente não tem dinheiro para poder bancar, sabe, pesquisa para terceiros com recursos próprios. Assim, alguma coisa está esquisita aí, né? Tá bom. E quando você fala isso lá no Senado, no governo, não tem reverberação, não tem preocupação, sabe? Não tem nada. Mas eu acho que a gente tem que ter um papel de autorregulamentação. Sim, isso que eu queria dizer.
o Guidelines foi feito pelo CESOP, ele já existe, nós fizemos juntos, tá? Pode ser que ele precise, talvez, com essas metodologias novas, que na época em que ele foi feito não tinha, ele ser dado uma atualizada. Isso o COP pode fazer, que é o Comitê de Opinião Pública. A gente dá uma olhada nesse guideline de como fazer e incluir essas metodologias novas de internet, digital e tudo. Eu acho que isso tranquilo. Ok. Felipe. Felipe, vai lá. Para complementar, estou concordando com o que Lavareda está trazendo, Márcia também, Marcelo, e complementar, que tem um desafio, Lavareda, que a gente não conversou aqui ainda, e tem muita relação com a natureza da pesquisa digital, que é uma das coisas que a Quest está fazendo com muita frequência, é o outro problema, que é o que a gente chama de ponderação ou correção dessas amostras, né? Que também exigem transparência, porque se, por um lado, os institutos de pesquisa se preocupam muito com o desenho da amostragem, o desenho das cotas, já que em várias das pesquisas eleitorais é impossível fazer pesquisa probabilística, né? Pelo tempo, por todos os desafios. Tem um outro que é de ter certeza que nós teremos as variáveis necessárias para fazer a pós-estratificação, para usar a modelagem correta. E isso é algo que também precisa estar, na minha avaliação, cada vez mais transparente. Então, para só colocar uma pitada nessa conversa, a maior parte da discussão entre os institutos, na minha avaliação, ainda é sobre o desenho, né, o questionário, a cota, quando eu acho que, para além disso, a gente tem que começar a discutir também como é que o peso, cada vez mais, talvez, Márcia, até pelas dificuldades do telefone, né, pelos problemas de viés de seletividade, e no caso digital, isso mais ainda, a importância de termos modelos multivariados de ponderação e treinar as pessoas para entender, né, o que está sendo feito. Lavareda, eu acredito, Marcelo, Márcia e Chico, que um dos papéis fundamentais que nós teremos esse ano e lá em 2022 é ampliar ainda mais a educação das pessoas em torno da leitura de pesquisa, né? Isso é fundamental. Eu acho que a ABEP pode encampar, talvez, aí, junto com as escolas, né, junto com os veículos de comunicação, formas de educar as pessoas para entender. Essa história da margem de erro, Lavareda, eu adoro, porque o cara fica lá, não, 95% de confiabilidade, aí conta uma história gigantesca, ninguém está entendendo nada do que ele está falando, né? Eu já vi o Bonner milhões de vezes apresentar os dados do Ibope, que estão certinhos, com as margens de erro e tal, mas quem é que está entendendo aquilo? A gente também tem que ajudar a população a decifrar, né, esse código de como funcionam as pesquisas. E quando a gente vai para o campo da telefônica e do digital, o desafio é ainda maior, porque as ponderações e a pós-estratificação trazem aí um desafio ainda maior. Obrigado, Felipe. Marcelo. Pessoal, eu queria complementar aqui o que o Lavareda falou um pouco lá sobre a questão de divulgação das informações de questionário. Por mais que o TCE já obrigue isso, me preocupa muito a questão dos meios de comunicação. A gente tem meios de comunicação, a grande mídia, os meios de comunicação mais sérios, que eventualmente possam mostrar as coisas realmente como elas foram feitas, mas o que a gente tem de meios de comunicação é que vão explorar pedaços de questionário, pedaços de pergunta, do jeito que já vem fazendo e vão continuar fazendo. Então é um problema que está um pouco até difícil da nossa alçada, mas a gente tem que, pelo menos, ter uma norma de conduta para os institutos e até como forma de instruir os meios de comunicação sobre como divulgar as pesquisas, quais informações são relevantes, de que forma eles têm que escrever, o que significa o 95% de confiança, o que significa a margem de erro, enfim. Em relação ao que a Márcia falou, o número de empresas que registram pesquisas é uma coisa assustadora e isso contribui fortemente para gerar falta de credibilidade para o que os institutos vêm fazendo. Claro. A gente não pode proibir essas empresas de registrar, de atuar, mas o próprio mercado já é um mercado regulador, mas são fontes potenciais para que gere confusão para o eleitor e acabe prejudicando quem trabalha de forma correta. Obrigado, Marcelo. Complementando, para fechar o que o Felipe falou, eu fico imaginando a população hoje já entendendo 95, já entendendo a margem de erro e tendo que entender ainda as questões de ponderação. É um ponto fundamental que tem que ficar claro para quem está contratando a pesquisa e que a gente vai passar a usar cada vez mais em função dessas metodologias que a gente vem utilizando. Pessoal, eu agradeço mais uma vez aí essa reunião nossa. Complementar o Marcelo, a grande mídia não me mete medo.
porque eu acho que ainda eles têm um bom senso e quando eles publicam as coisas, eles estão respaldados. O que me preocupa hoje são essa quantidade de blogs e de WhatsApps da vida, que as coisas proliferam, pior do que coelho, né? E as pessoas acreditam. Quer dizer, eles ouvem cada barbaridade, isso pela Covid. Eu estou preparando um speech que eu vou fazer na Exomar agora, semana que vem, e estou falando de fake news. O que tem é de assustar. E as pessoas acreditam e disseminam. Quer dizer, eu acho que o trabalho não é tanto com a grande mídia, porque a grande mídia, bem ou não, ela sendo imparcial ou parcial, ela fala de dados que ela tem como fonte, né? Tem base, tem substância. Agora, o fake news é que está nos matando e vai cada vez ser pior daqui para frente. E isso é mundo, né? Não é Brasil. Esse é o pior de tudo. Obrigado, João, obrigado. Professor Lavareda. Rapidamente, eu só queria dizer que, com relação à quantidade, à miríade de pequenos institutos, etc. e tal, eu acho isso um problema sem solução. Então, não há nada a fazer a respeito. O que pode ser feito em defesa da atividade de opinião pública tem a ver com a entidade, a ABEP. A ABEP e seus associados podem, sim, fazer a autorregulamentação. Não pode esperar também nem pressionar autoridades, nem governo. Eu acho até a lei, eu discordo até da legislação que nós temos hoje em dia, etc. Agora, algumas coisas eu não conheço os guidelines já existentes, ou não lembro do CESOP, etc. Mas, por exemplo, alguma coisa pode ser feita por nós mesmos. Por exemplo, questionário. O descortinho, abrir o questionário. O cidadão, o leitor, tem o direito de conhecer o questionário, a ordem das questões, etc. e tal. Discutirmos, por exemplo, o fato de que a pesquisa, a amostra que nós escolhemos, que nossos institutos escolheram, pode ser totalmente representativa de todas as categorias demográficas e, ainda assim, está enviesada atitudinalmente, ou seja, não representa a população brasileira para o fim daquela pesquisa de opinião pública ou pesquisa política, etc. Isso concerne a nós. Nós não devemos esperar que ou governos ou Congresso produza nenhuma iniciativa legal nessa direção. E acho que a atualização dos guidelines, mais do que incorporar novas plataformas, pesquisa online, etc. e tal, devia também se interessar a essas questões mais específicas. Muito obrigado. Passamos um pouco realmente do tempo. Me resta agradecer muitíssimo a disponibilidade dos colegas em participar dessa nossa live. Eu creio que trouxeram todas contribuições excelentes para que a gente apresentasse as condições em que nós estamos trabalhando, os problemas, as vantagens, as desvantagens, as nossas experiências. Eu creio que é interessante a gente notar, por exemplo, quando se fala a respeito da legislação, a legislação brasileira, felizmente, prevê essa questão das ponderações, não tem problema nenhum para nós, nenhum de nós aplicarmos ponderações e, ao mesmo tempo, ficarmos inseridos no quadro legal, particularmente naquilo que concerne a pesquisas de natureza política. E acho que nós tivemos aqui essa noite um conjunto de sugestões que devem ser muito, muito úteis para que a nossa entidade fortaleça e prossiga nessa sua tarefa de autorregulamentação, de criar padrões mais contemporâneos e mais cidadãos de prática de pesquisa no Brasil. Eu agradeço muito a todos, agradeço a participação também do Duílio como presidente da ABEP, que abrilhantou essa nossa discussão, e eu espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Que agradeço.